Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Que bom ter você conosco nessa série de mensagens chamada Doutrina. Pode não ser tão popular uma série sobre temas teológicos, mas o que nós desejamos para você é que você conheça as verdades básicas do cristianismo, pois são elas que manterão a sua fé saudável e madura diante das diversas crises e dúvidas que todos nós passamos. O tema da mensagem de hoje é ressurreição. Um ponto basilar da nossa fé. Jesus, ele está vivo porque ele ressuscitou. Se nós não crermos na ressurreição, então todo o nosso cristianismo se desfaz e vai para o ralo. Bom, antes de mais nada, te convido a orar. Feche os teus olhos. Pai de amor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, refletindo sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento e sabedoria. No nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Nós vamos começar com um princípio fundamental para o cristianismo. A verdade da mensagem cristã, ela está ligada à vida, à morte e à ressurreição de Cristo Jesus. Ponto. Presta atenção. Jesus foi um grande mestre? Sim, ele foi. A essência do cristianismo não é essa, porém. Jesus foi um grande realizador de milagres? Foi também, mas a essência do cristianismo não está nos sinais. Jesus, ele foi um grande servo? Claro que foi, mas o centro do cristianismo não é uma ideologia social. Tudo isso que eu acabei de citar são verdades bíblicas por toda a parte da vida cristã. Mas o que eu quero dizer é que se você crê em tudo isso, mas não crê na ressurreição de Jesus, então tudo, absolutamente tudo se torna inútil e sem valor espiritual. Não sou eu quem diz isso, mas sim o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Depois ele completa dizendo que se alguém pensa que só nos resta essa vida aqui, então tudo isso é lamentável. É tolice, inútil dizer que acredita em Jesus, dizer ser um cristão, se no final das contas você desconsidera a realidade histórica da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nesse sentido, o pastor John Stott afirmou: o cristianismo é essencialmente uma religião de ressurreição. O conceito de ressurreição é central. Se for removido, o cristianismo é destruído. Ou seja, não sobra nada. Tudo se torna sem valor sem a ressurreição. Assim, nessa mensagem nós vamos refletir por que nós cremos na ressurreição. Antes de mais nada, nós temos que definir o que é ressurreição. Ressurreição não é meramente a vida após a morte, como tanto nós ouvimos por aí. Alguém morreu e ele foi para um outro lugar. Ressurreição não é isso. Ressurreição, ela precisa de 3 movimentos. Você estar vivo, você morrer e então você voltar à vida. Ou seja, estar vivo de novo. E o ponto é que você não volta na mesma condição. De acordo com as Escrituras, Jesus ressuscitou num corpo glorificado. Nesse corpo de ressurreição, Cristo irrompeu do túmulo, ele atravessou portas fechadas e trancadas, apareceu aos seus discípulos, desapareceu e finalmente, nesse corpo glorificado, desafiando a lei da gravidade, ele ascendeu aos céus. Nisso é que cremos. Ao mesmo tempo que os discípulos puderam tocar as marcas nas mãos de Jesus, Jesus atravessava paredes com o corpo glorificado. Isso é ressurreição. Agora, os que negam a ressurreição física e histórica de Jesus, eles sempre nos perguntam: quais as provas bíblicas de que Jesus ressuscitou? E essa é uma boa pergunta, por isso eu quero investir um tempo aqui compartilhando alguns pontos bíblicos que provam a ressurreição de Cristo Jesus. O primeiro ponto é que a ressurreição, ela foi profetizada 700 anos antes. Sim, nós já conversamos sobre isso durante essa série, nós lemos Isaías 53, e eu quero apenas compartilhar um pequeno trecho, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.
Ou seja, foi profetizado que Jesus seria morto como oferta pelo nosso pecado e depois de morto que ele veria a sua prole e prolongaria os seus dias. Ressurreição. A posteridade de Cristo Jesus é formada por aqueles, eu e você, que viemos à vida por meio de sua morte e que viveremos para sempre por meio da ressurreição de Cristo Jesus. O segundo ponto é que o próprio Jesus predisse a sua ressurreição. Não foi uma, nem duas as vezes em que durante a sua caminhada por aqui, Jesus disse que ele iria morrer, mas que ressuscitaria depois de 3 dias. Vou só compartilhar 3 textos de um único evangelho, o evangelho de Marcos. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Marcos capítulo 9, ele lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Marcos capítulo 10, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios que zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Essas afirmações de Jesus são extremamente importantes, inclusive para a razão que se dobra à fé. Pois pela lógica, nós só temos 3 opções para Jesus. E aqui eu utilizo do famoso argumento do trilema de C.S. Lewis em sua obra Cristianismo Puro e Simples. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Lewis está certíssimo ao concluir sobre as afirmações de Jesus a respeito da sua morte e ressurreição. E nós temos então 3 opções. A primeira é que se Jesus era louco e nada disso aconteceu. Jesus era um mentiroso, é a segunda opção, que só queria popularidade e nada disso aconteceu. E a terceira opção, Jesus morreu e ressuscitou. Portanto, ele é Senhor sobre todas as coisas. Bom, é óbvio que Jesus não mentiu, e muito menos ele era um louco. Ao morrer e ressuscitar, ele nos deixou uma única, absoluta e verdadeira opção. Jesus é Deus. Um terceiro argumento muito importante para a questão histórica e científica a respeito da ressurreição de Jesus é o fato de que Jesus, biblicamente, morreu. Jesus morreu. E agora você pensa, Jesus morreu? É claro que Jesus morreu, pastor, isso é tão simples, isso é, digamos assim, inquestionável. Calma. As pessoas que não creem na ressurreição, elas tentam derrubar o argumento dizendo que Jesus não morreu na cruz. E por que esse argumento seria importante para aqueles que não creem em Jesus como Filho de Deus? Simples. Só ressuscita quem antes morre. Se eles conseguirem provar que Jesus não havia morrido, então não haveria que se falar em ressurreição. E meus amigos e minhas amigas, não foram poucos os programas sensacionalistas de History Channel, Discovery Channel, que bombaram alguns anos atrás dizendo que Jesus não morreu numa cruz, que ele entrou num estado de inconsciência, mas que não chegou a morrer e que durante 3 dias ele se curou e depois foi para a Índia e lá ele viveu até morrer com cerca de 100, 110 anos. Bom, é tão absurdo que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Eu só quero que você reflita comigo o texto de Lucas capítulo 24, verso 3. 3 dias depois da sua morte, Jesus caminhava com 2 discípulos para Emaús. E o texto diz, a 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros!
Jesus caminha 11 quilômetros. Já parou para pensar nisso? Quanto tempo? Para você ter ideia, é como ir em linha reta do pedágio de Indaiatuba até o Polo Shopping. 11 quilômetros, a pé, 3 horas de caminhada no nosso terreno asfaltado aqui. No texto bíblico, provavelmente essa caminhada levou uma tarde, em terrenos cheios de pedras, subidas, descidas, sol, sandálias nos pés. 11 quilômetros. E por que eu estou enfatizando isso? Simples, porque 3 dias antes, Jesus foi preso, Jesus foi espancado por várias vezes, um açoite que na reflexão anterior vimos que muitos não sobreviviam, arrancaram a sua barba, puxando com as mãos, rasgaram a sua pele, colocaram uma coroa de espinhos, pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés e deixaram Jesus suspenso no madeiro durante 6 horas. Depois pegaram uma lança, perfuraram a sua caixa torácica, onde verteu de seus pulmões água e sangue que espirraram, jorraram por toda a cruz. E existem pessoas que dizem que talvez ele não tenha morrido, que colocaram ele assim, dessa maneira, num túmulo frio, sem água, sem alimento, sem cuidados médicos. E então, depois de 2 dias, Jesus está lá, com 2 caras, andando por 11 quilômetros. 11 quilômetros! Olha que argumento ridículo, sem pé nem cabeça. Você já teve a experiência de, acordar de manhã, bater o dedinho do seu pé na quina da cama? Né? Pense nisso. Agora pense que você bateu tão forte que você chegou a quebrar o dedinho do seu pé. Você conseguiria, seja honesto, caminhar por 11 quilômetros com o dedinho do pé quebrado? Pois bem, a teoria do History Channel de que Jesus espancado por mais de 20 horas, crucificado e tendo os pulmões perfurados, não morreu, mas depois de 3 dias ele estava caminhando por 11 quilômetros, acreditar nisso é a maior bobagem que eu já vi. A verdade é uma só. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. A ressurreição foi profetizada 700 anos antes. O próprio Jesus disse a respeito de sua ressurreição e Jesus morreu numa cruz. E como eu acabei de dizer, e esse faz parte do 4º argumento bíblico, Jesus ressurreto apareceu fisicamente vivo para os seus discípulos. De novo, isso parece meio que ilógico, né? Pastor, se ele ressuscitou, é claro que ele ressuscitou fisicamente, apareceu fisicamente. Então, nem sempre. Algumas religiões têm propagado o falso ensino da somente ressurreição espiritual, dando a entender que o aparecimento de Jesus foi meio que, fantasmagórico, uma espiritualidade sem materialidade, sem corpo. Porém, essa ideia de somente ressurreição espiritual, ela vai contra os textos bíblicos e os fatos históricos, já que Jesus realmente apareceu com corpo glorificado para muitas pessoas. Os discípulos o abraçaram. Maria tocou. Tomé, aquele que duvidou, ele colocou os seus dedos nas mãos, no lado de Jesus que havia sido perfurado. E o próprio Jesus ressurreto afirma a respeito da sua situação, do seu corpo físico. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. A prova é o próprio Cristo ressurreto. Eu gosto muito do que N.T. Wright afirma sobre a ressurreição física e histórica de Jesus. Ele diz o seguinte: Jesus de Nazaré verdadeiramente morreu e foi sepultado, mas ressuscitou no 3º dia com um corpo renovado, não um mero cadáver reanimado como alguns insistem em dizer, deixando para trás um sepulcro vazio. Esse novo corpo tinha características que ninguém podia esperar ou imaginar, mas que provocariam mudanças significativas na mente das pessoas que se depararam com ele. Claro que o argumento histórico, por si só, não pode forçar ninguém a crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas as suas palavras e o seu aparecimento para as testemunhas oculares da época têm um poder incomparável de explicar o principal acontecimento histórico da humanidade. E considerar isso seriamente é o que todos aqueles que duvidam deveriam fazer. Bom,
Continuando a nossa reflexão, nesse momento eu queria assim estender, aprofundar nas mudanças significativas que ocorreram após a ressurreição de Jesus. Pois além dos ensinamentos bíblicos, algumas situações jamais teriam acontecido a menos que Jesus tivesse realmente ressuscitado. Em nossa reflexão, um tanto investigativa da ressurreição de Jesus, eu quero investir agora um tempo com as chamadas provas circunstanciais da ressurreição de Cristo Jesus. Vamos então aos argumentos secundários, a essas provas, evidências circunstanciais que sustentam a crença de que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. A primeira delas que eu quero compartilhar é a respeito dos sepulcros judaicos. Sim, exatamente os sepulcros judaicos. Ok, pastor, mas o que você está querendo dizer com isso? Na época, os sepulcros judaicos, eles, especialmente dos mártires, acabavam sendo venerados e transformados numa espécie de santuário famoso. E não só na época passada, mas você pode refletir que até hoje, os dias de hoje, funciona dessa maneira. O túmulo mais famoso do mundo, por exemplo, é o túmulo de Maomé, fundador do islamismo. Seu túmulo virou um santuário que atrai milhares de pessoas. Na Rússia temos o mausoléu onde se encontra o corpo de Lenin. Em Illinois temos o túmulo de Abraham Lincoln, que é visitadíssimo. E aqui no Brasil nós temos como prova o túmulo do Ayrton Senna. Então nós percebemos que todos esses túmulos, eles acabam se tornando locais de veneração. Só que não há nenhuma indicação de que isso aconteceu com o túmulo de Jesus. Qual seria a razão para não se ter um santuário do sepulcro de Jesus? A única resposta é que ele não estava mais lá, ele ressuscitou. Não precisava mais ir até o sepulcro, não precisava mais venerar um local onde se encontrava o corpo de Jesus. Afinal, ele estava andando por aí, nós poderíamos jantar com ele, almoçar com ele, ele estava caminhando e aparecendo para os discípulos. Esse é um argumento muito forte. Vamos ao segundo. A própria vida dos discípulos. E nesses pontos nós vamos subdividir a vida dos discípulos em transformação, fidelidade e caráter. Porque olha só o que acontece após a ressurreição. A transformação ela é o primeiro passo e isso é demais. Demais porque antes da ressurreição, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos uns discípulos tímidos, covardes e medrosos, que se esconderam de Jesus, que abandonaram completamente Jesus e até mesmo negaram a Jesus. Mas depois da ressurreição, eles foram completamente transformados em corajosas testemunhas daquilo que tinham visto e ouvido, inclusive dispostos a morrer por suas convicções. Como que Pedro, que havia negado Jesus, se torna então líder da igreja primitiva a ponto de ser crucificado de cabeça para baixo? A absoluta convicção de que Jesus havia ressuscitado transformou a vida dos discípulos. Nenhum grupo conseguiria sustentar uma mentira. E além disso, está disposto a morrer por uma mentira. Mas os discípulos sabiam que Jesus realmente tinha ressuscitado. Olha que legal, Simon Greenleaf, um famoso jurista norte-americano, doutor em Direito pela Universidade de Harvard, ele declarou o seguinte a respeito dessa postura transformadora na vida dos discípulos. Impossível eles terem persistido em afirmar as verdades que narraram, caso Jesus não tivesse realmente ressuscitado dentre os mortos. E eles não soubessem desse fato com tanta certeza quanto sabiam de qualquer outro. Percebe? Agora vamos à fidelidade dos discípulos. A nossa cultura está cheia de pessoas que se autoproclamam salvadoras da pátria. Falsos messias são levantados em diferentes graus, em tempos da história e nações, dispostos a salvar e a libertar o povo e a nação. Em contrapartida, também existem os seguidores entusiasmados que estão prontos para dar o sangue, no nosso caso, pelo Brasil. Quando esse falso Messias ele cai, ele quebra ou ele não é eleito, a desesperança imediatamente conduz as pessoas a buscarem um outro Messias. E isso acontece muito na política. Vamos a um exemplo muito recente. Lembre da figura do juiz Sérgio Moro. Se levantou como um Messias, catalisou seguidores. Quando ele ruiu, os seus seguidores o abandonaram. Curiosamente, os discípulos nem perderam a esperança e muito menos abandonaram a Jesus.
depois da morte. Eles acreditaram que Jesus de fato havia ressuscitado. E a partir disso, eles agiam de acordo com essa fidelidade, a ponto de sofrerem perseguições, prisões, torturas e morte. E por fim, o caráter dos discípulos. Eles permaneceram na verdade. O Império Romano e a sociedade não podiam questionar a ética, o caráter, os princípios dos discípulos, que estavam todos fundamentados no Cristo ressurreto. A vida deles reverberava o caráter de Jesus. Eles deram literalmente a vida para alimentar os pobres. Eles foram presos por cuidar de viúvas e órfãos e morreram por pregar que Cristo Jesus morreu, ressuscitou e que, portanto, era Senhor sobre tudo e sobre todos. Uma última evidência circunstancial que modificou a vida religiosa da época com a ressurreição de Jesus é a respeito do dia da adoração. Os judeus, povo de Deus, ao longo de milhares de anos, eles prestavam o culto comunitário a Deus sempre aos sábados. E de repente, acompanhem comigo o que acontece lá em Atos, capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Como é que a gente explica um movimento de judeus ortodoxos e devotos atualizando o dia da adoração, que de acordo com os 10 mandamentos era no sábado, e então passa a ser no domingo? Mais uma vez, eu cito uma frase de N.T. Wright. A ênfase da igreja primitiva no primeiro dia da semana, como um dia especial, no lugar do sábado, é muito difícil de ser explicada, a não ser que algo realmente extraordinário tenha acontecido naquele dia. O que de extraordinário aconteceu? A ressurreição de Cristo Jesus. E não somente a mudança de dia de adoração aconteceu, mas as pessoas começaram a adorar a Jesus como o único e verdadeiro Deus. O Verbo se encarnou, ele fez sinais e maravilhas, ele morreu numa cruz, mas ressuscitou, portanto, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Salvador, ele é o Cristo. Por isso os sacramentos, eles apontam para a obra de Jesus. O partir do pão e o beber do vinho apontam para a sua morte. O batismo aponta para a ressurreição, onde eu e você temos nova vida. Agora deixe-me dar um argumento circunstancial muito interessante, legal e belíssimo, belíssimo mesmo. Que são as mulheres que descobriram um sepulcro vazio. Ah, como eu amo isso, né? Como o Evangelho de Jesus e toda a soberania de Deus são surpreendentes. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Primeiro que as mulheres, elas são nomeadas. O próprio Jesus coloca-as numa posição igualitária, numa sociedade completamente marcada pela diminuição da mulher. Segundo, que ele aparece primeiramente a Maria Madalena. E no século I, o testemunho de mulheres não era considerado em nada pelos judeus. Logo, se fosse uma armação, uma mentira de que Jesus havia ressuscitado, seria muito mais lógico que os homens anunciassem a descoberta do sepulcro vazio, e não mulheres que estavam ligadas ao ministério de Jesus. Então, de acordo com os pressupostos de veracidade histórica, o fato das mulheres terem sido as primeiras a chegarem no sepulcro vazio se torna uma das provas mais contundentes de que, de fato, o Evangelho é verdadeiro e não fictício. Eu acho isso maravilhoso. Perceba que quando estudamos seriamente a ressurreição de Jesus, as coisas elas ficam muito mais claras, enquanto as teorias que contradizem, elas se tornam mais absurdas. Sabe, a falta de conhecimento leva à propagação de absurdos, como afirmar que Jesus não morreu, que ele só ficou inconsciente. É um absurdo, mas é um absurdo que é defendido pelo Alcorão dos muçulmanos. Ou dizer que, mas Jesus não ressuscitou fisicamente, ele só ressuscitou espiritualmente. É um outro absurdo ensinado pelas testemunhas de Jeová. Não, é que na verdade ele tinha um irmão gêmeo, sabe? Parece engraçado, mas olha o contrassenso disso. Irmão gêmeo? Sério?
Alguns estudiosos dizem que se tratava de um sósia. E até parece que uma mãe, diante da cruz, não iria reconhecer o sofrimento do próprio filho. E o absurdo de achar que era uma outra pessoa vai além, vai a outro absurdo, porque daí teria que afirmar que então outra pessoa ressuscitou. Uma mentira, para ser sustentada, ela precisa de uma nova mentira, né? Outros ainda afirmam, mas tudo isso foi uma espécie de desespero coletivo, e então os discípulos ali, eles deliraram acreditando na ressurreição, eles acharam que viram Jesus. Outra tese absurda, já que Jesus aparece por diversas vezes, em diversas localidades, para diversas pessoas, e segundo as escrituras ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então é outro argumento ridículo achar que foi um delírio. E eu não posso deixar de citar nessa mensagem a famosa lenda de que o corpo de Jesus foi roubado. E essa lenda ela está na Bíblia, Mateus capítulo 28. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte, olha o início da lenda. Os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam dinheiro por essa mentira e fizeram tudo como tinham sido instruídos. E nesta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Uma atitude desesperadora dos líderes religiosos. Eles realmente não acreditavam em Jesus. E por isso criaram essa mentira tão absurda e ao mesmo tempo tão frágil. Porque a própria incredulidade derrubou a mentira. Pois já que eles não acreditavam que Jesus era o Messias, muito menos naquele momento eles acreditariam que Jesus poderia ressuscitar. Então eles acham que a mentira iria permanecer. Só que para surpresa deles, Jesus é visto andando por toda parte, falando com diversas pessoas, comendo refeições durante 40 dias. Depois de tantos argumentos, por que essa reflexão ela é tão importante para mim e para você hoje? A ressurreição de Jesus é muito mais do que um incrível fato histórico. A ressurreição de Jesus, ela possui implicações práticas e profundas em nossa jornada de fé hoje, agora e na esperança futura. Jesus Cristo está vivo hoje, aqui, agora. Isso não é lenda, não é mágica, é verdade. Ele morreu numa cruz, ressuscitou e está sentado num alto e sublime trono como Rei e Senhor de todas as coisas. Ele ouve as nossas orações porque Ele está vivo. Ele cura, restaura porque Ele está vivo. Ele salva e liberta porque Ele está vivo. Ele te conhece profundamente porque Ele está vivo. Ele derramou o Espírito Santo que habita em mim e em você. Ele está preparando um lugar para nós e Ele está voltando para estabelecer o seu reino que jamais terá fim. Esse é o significado da ressurreição do Filho de Deus, que morreu a nossa morte pelos nossos pecados, mas a cruz não o pôde segurar, a morte não pôde segurar, e Ele ressuscitou para nunca, nunca mais morrer. Ou seja, Ele está vivo para sempre. Esse é Jesus em quem nós cremos e que é o Senhor da igreja. E não tem como você ficar neutro diante disso. Ou você crê que Jesus morreu, ou você não crê. Nenhuma outra ideologia ou religião nos apresenta alguém que venceu a morte. Nenhuma religião sabe explicar o que acontece após a morte. Alguns tentam dizer, com algumas bobagens, de que aqui essa vida é só uma materialidade, outros acreditam em reencarnação, mas tudo isso não tem base ou fundamento algum. A verdade é a esperança da ressurreição. Jesus prometeu que não só ressuscitaria da morte, como Ele irá nos julgar. Ele afirma isso no Evangelho de João, capítulo 5. Nosso corpo voltará ao pó, nossas almas serão julgadas e tomarão ou o destino da separação de Deus, que é o inferno, ou estaremos com Ele para sempre, que é
a vida eterna. Jesus disse que quem ouve a sua mensagem e crê tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Isso significa que eu e você ressuscitaremos da morte como Jesus ressuscitou, em um corpo físico, glorificado e ressurreto. E todos nós estaremos diante de Jesus. Os que creem em Jesus desfrutarão da vida eterna. Os que não se renderam a Jesus, não acreditaram em seus corações, que viveram distantes ou numa religiosidade falsa, serão sentenciados ao inferno. Eu sei que essa é uma mensagem popular, mas essa é a palavra de Jesus, essa é a verdade de Jesus, algo que você deve refletir e pensar sobre como você deseja viver a eternidade. Eternidade é muito tempo. A pergunta é, como você está vivendo a sua vida agora? Como discípulo de Jesus ou distante dos ensinamentos de Jesus? Você pertence realmente a Jesus ou não pertence? Veja bem, eu não quero te colocar medo nessa mensagem. Jesus nunca agiu pelo medo, muito pelo contrário. Essa pergunta é sobre amor. Jesus não deseja que vivamos distantes do amor dele. Eu não quero que você viva longe do amor de Cristo Jesus. Pois crer em Jesus, na sua vida, obra, morte e ressurreição, implica em uma transformação maravilhosa do nosso ser, onde nós temos a certeza de que Cristo Jesus venceu a morte e nós somos mais do que vencedores no poder de Cristo Jesus. Olha, eu não tenho medo da morte. Por causa de Jesus. É claro que eu quero viver para ver grandes coisas acontecendo aqui, né? Ver a minha filha crescendo, envelhecer ao lado da minha esposa. Mas se uma morte prematura me atingir, eu não temerei. Porque Ele vive e porque Cristo Jesus eu posso crer no amanhã. Eu sei que estarei com Ele para sempre. Eu sei que não haverá mais morte nem dor. Eu sei que eu reencontrarei a minha esposa e a minha filha, pois elas creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, a eternidade, ela só começou. E essa é a certeza, esse amor que eu desejo que invada o seu coração. A certeza de que a vida eterna começa aqui, com Cristo Jesus ressurreto, que a morte nunca será um ponto final e que eu e você experimentaremos uma nova realidade em Cristo Jesus. Eu quero terminar dizendo algo que li recentemente do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. É o amor que nos faz crer na ressurreição. É o amor que nos faz crer na ressurreição. Existe uma única pergunta no mundo inteiro que traz um desafio de reconstrução de um ser humano para uma vida que vale a pena. E essa pergunta é a pergunta que Jesus nos faz. Você me ama? Essa é a pergunta de Jesus. Você me ama? Porque é o amor que nos faz crer na ressurreição. E a ressurreição nunca foi um evento dentro do mundo presente, embora seja também. A ressurreição de Jesus é principalmente o ponto definidor de uma nova criação, de um novo mundo nascendo com Jesus, de uma nova vida que só Jesus, somente Jesus, nos oferece. Uma vida resumida numa única palavra, amor, revelada na cruz, realizada na ressurreição de Jesus. É na ressurreição de Jesus que temos a esperança. Na ressurreição é que nós temos o amor. Na ressurreição nós temos salvação. Na ressurreição nós temos uma nova vida. O que você precisa fazer agora é crer. Crer em Cristo Jesus, aquele que por mim e por você morreu, ressuscitou e hoje está vivo, falando, aquecendo os nossos corações. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, porque tudo isso é real. O teu Santo Espírito está falando aos nossos corações nesse momento, de que Cristo Jesus
se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu no nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia. Obrigado pelo poder da ressurreição, no qual nós vivemos uma nova vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Ó Deus, eu peço que o teu Santo Espírito toque os corações que estão assistindo a essa mensagem, que ainda não se entregaram, que ainda não se renderam a Jesus, que eles façam isso agora, diante do teu poder, diante da tua verdade. Que nessa decisão o teu Santo Espírito os encoraje para viver sempre, sempre alicerçados no poder de Cristo Jesus, no teu poder, no teu amor que ressuscitou Cristo dentre os mortos e que vive para sempre, que está preparando um lugar para nós, que em breve voltará e nos levará com Ele para vivermos a realidade da eternidade. Obrigado por essa certeza, obrigado por essa nova vida, pela vida eterna que começa aqui e agora. Que possamos ir por todo mundo e pregar, anunciar o Evangelho de que Cristo Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. 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 Que você possa viver essa certeza, trilhar a jornada no poder da ressurreição de Cristo Jesus, que hoje habita em mim e em você. Uma ótima semana, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.